seja muito bem-vindo ao nosso podcast, episódio 42. Eu sou a Cris Silva, sou psicóloga, sou terapeuta de casais, sou CEO da do Cris Exclusive, que há 23 anos atua no comércio de Marília. Já conseguimos transformar mais de 500 mil relacionamentos. Sou host do podcast, desse podcast que é feito com alma, com coração, com muito afeto. Sou idealizadora da rodada de negócio com propósito, a arte de se conectar. E é com uma enorme, imensa alegria que te convido para uma conversa profunda, inspiradora e transformadora. Este é o espaço onde histórias reais se encontram com coragem, onde a ciência e a humanidade caminham lado a lado e onde cada episódio é um convite para você despertar o seu melhor, para você dar aquela viradinha de mindset, aquilo que está te incomodando, abrir a sua mente e você, preciso, com esse podcast, ter insights valiosos e mudar o seu rumo. Esse é um convite, aliás, esse é um desafio que eu faço para você. Assistir esse podcast com papelzinho e canetinha na mão, para você anotar tudo que você vai aprender hoje aqui nesse podcast. E já aproveite para se inscrever, para acionar o sininho, compartilhar, para inspirar pessoas, porque o que é bom a gente compartilha. E corre lá pro Instagram para você ficar antenado com tudo que tá acontecendo, porque essa rodada de negócio com Network tá revolucionando Marília e região. E quem sabe eu não levo essa rodada de negócio para tua cidade, para você conectar, fechar negócio, ampliar a sua carteira de cliente. E a meta é fechar negócio, fechar parceria no dia da rodada de negócio. E eu quero agradecer, o coraçãozinho batendo, a você que nos acompanha. Você que está fazendo com que esse podcast seja um sucesso, que ele atinja muita gente. Tá até em áreas internacionais e eu tô me sentindo porque você tá conseguindo ajudar muitas pessoas. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Unimar EAD, que transforma vidas e sonho com educação há muitos anos, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, que ele embeleza com propósito e em cada detalhe, Simone Primo, que é mentora de comunicação, Mirella Bronze, a melhor personal de bronze de Marília e região, Pops Fantasy, pipoca e algodão doce para eventos especiais, a revista O Portal Mães e Filha, onde vai trazer assuntos enriquecedores e valiosos para você poder debruçar em assuntos que vão te ajudar na sua jornada de mãe, de esposa, de filha, para que você possa galgar esse caminho que muitas vezes você acha que está sozinho, mas não está. E também aos nossos parceiros, ao professor Henrique Nedmar. Ele não está presente, mas ele está presente aqui, na minha mente, no meu coraçãozinho. O nosso diretor técnico, o Marco César, e o nosso assistente técnico, que é o Júlio Sinatora. E olha, vou te falar uma coisa, hein? Prepare, hein? Se prepare. Hoje eu tenho a honra de receber uma mulher que dedica a sua vida a cuidar da mente e despertar o potencial humano. O currículo dela é grande. Peraí que eu vou ler bem direitinho aqui, Psicanalista, neuroterapeuta, escritora, palestrante, iniciou sua jornada na saúde mental em 2010, após se formar em pedagogia na Unesp e se especializar em neuropsicologia. Ela é psicanálise, saúde mental, fundadora do INSE, Instituto do Cérebro, inaugurado em 2024, coordena uma equipe multidisciplinar, unindo ciência, tecnologia e acolhimento humano, atua como neuromodulação e neurofeedback. Você vai saber o que é isso. Promovendo saúde mental, equilíbrio emocional e alta performance cognitiva. Sua missão é ajudar cada pessoa a descobrir seu potencial e viver com mais propósito, autenticidade e ver
felicidade. E tem mais, ela tem vários títulos, como você pode ver, mas o título que ela mais ama, vocês vão descobrir assistindo esse podcast, compartilhando, que você vai conhecer a Surreal ao Quadrado, a Rosângela Melini. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Obrigada. Que honra ter você aqui comigo, viu? É uma honra estar viu? aqui com você, Cris. Uma mulher inspiradora, né? Uma mulher que também exala liderança, alegria, uma energia pra cima. E, assim, é sempre muito bom estar do seu lado, viu? Ai, muito obrigada. Obrigada viu? pelo convite. Que não tava fácil de bater essas agendas, mas vocês são privilegiadas, hein? Conseguimos. Eu quero cumprimentar esse seu público maravilhoso. Eu participo aqui dos seus stories, olho lá no YouTube, seus convidados. E já sei que você tem um público muito bom. E eu quero me conectar com eles também. E você vai, porque eles são... Não é porque são meu público não, viu? Sim. Mas olha só. Eles costumam assistir o podcast 53 minutos, a retenção. Olha Você tem bacana. noção que a pessoa, hoje, no universo imediatista, assistiu um podcast inteiro? Ó, beijinho no ombro, fico feliz por vocês. Porque vocês ganham com isso, né? Sim, sim. Então, assim, é legal e vai aprendendo, vai anotando, e eu escuto muita coisa. E quando eu vou nos eventos, todo mundo fala assim, nossa, Cris, eu assisti podcast fulano, eu aprendi isso. Sabe assim? Sim. E é tão gostoso isso. É desenvolvimento pessoal, né? Ajudar pessoas é isso. A gente se desenvolve ajudando as pessoas. Exatamente. E na minha vida não foi diferente, viu, Cris? Porque eu, assim, precisei me desenvolver muito para estar aqui, para chegar onde eu estou. E como que eu entendi que eu poderia me desenvolver? Ensinando e ajudando pessoas. Olha que coisa boa. É onde a gente aprende e é onde a gente impulsiona, né? Nos impulsiona vidas. E eu acho que é esse o segredo surreal da vida. Exato. Surreal é familiar para você, né? Nossa, isso aí, pra mim, eu já tomei posse dessa palavra, Você sabe que um dia, né, tava eu e a Ana disse assim, falou não sei o que, falou assim, nossa, é surreal, né, eu? Aí ela parou assim, falou assim, eu tô andando muito com a Cris. Mas exatamente isso, todo mundo fala, quando usa a palavra surreal, a pessoa já conecta comigo, né? Sim. Porque assim, eu acho que pra mim é algo tão extraordinário, tudo que a gente... Sim. Esse movimento que nós... né, estamos fazendo, você dentro do seu nicho, das suas expertise, do seu know-how, nós aqui juntamente com a Unimar. Então, assim, quantas pessoas surreais que a gente traz aqui. Sim. E quando eu falo assim, que você é um surreal ao quadrado, é dentro de todas essas multitarefas, você atua, né? E você consegue realizar. Não vou falar com alta performance, porque esse não é tua veia, mas com amor. Sabe? Sim. Com humanidade, com carinho, né? Então, você trata pessoas olhando para si como pessoa. Isso é muito bom, viu? Eu falo que eu transformo mentes, mas toco alma. Isso mesmo. Transformo mente por conta do poder da tecnologia, né? De ponta que a gente tem. Então, a gente consegue mudar e treinar esse cérebro. E toco alma porque nós precisamos ter essa sensibilidade quando a gente cuida de pessoas. Exatamente. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, entender a história, e aí sim a gente consegue tocar a alma e transformar mentes. Olha aí, já o título do seu próximo livro. Olha aí, boa Tá ideia. Vendo? Já o título do seu próximo livro, né? Porque assim, o Carl Jung, né? Ele fala, né? Na frente de uma pessoa, seja só apenas mais uma pessoa, né? Então, ele enxerga o outro como uma pessoa. Sim. E quando você fala que você transforma a mente e ajuda pessoas, olha isso. Virou título de livro. Você se vira agora. Vamos mais lá. uma coisa pra você fazer. Vou vir lançar aqui. Bora lançar aqui. Ele faz questão de fazer o prefácio Isso. dele. Eu separei aqui o bate-papo, né? Porque eu falo muito. E pra ter, assim, um direcionamento, né? Eu gosto da coisa um pouco didática. Não, assim, engessada, mas didática. Então, eu separei por eixo. Início e propósito. Como nasceu essa sua paixão pelo cuidado com a mente e o comportamento humano? Você sabe, Cris, que eu estava pensando exatamente hoje e ontem, fazendo uma reflexão com isso. Como que nasceu?
Eu nasci com isso, porque eu vim de uma família de seis irmãos, né? Eu era a quinta desses 6 irmãos. Então, eu fui cuidada e também precisava cuidar, porque tinha irmãos mais novos e minha mãe e meu pai trabalhavam muito, então a gente se cuidava, né? Mas eu precisei trabalhar muito cedo e eu trabalhei por muito tempo da minha vida por dinheiro, porque eu precisava do dinheiro e acho que todo mundo faz isso. E eu não conseguia mais sair daquilo que eu comecei, né? Que foi a área das finanças, a área da contabilidade, porque eu já estava bem estruturada. Mas lá atrás, eu já tinha o desejo, eu tenho 54 anos, né? Então, sou do tempo lá de trás. E aí, eu tinha o desejo de fazer magistério. E naquele momento, eu estava aqui na cidade de Marília, tinha, se eu não me engano, o Bicudo, que pagavam para as pessoas fazerem o curso técnico de magistério para se tornarem professoras. Certo. E eu não fui para esse curso porque eu já tinha um emprego, já ganhava bem naquela época, então eu não podia deixar aquilo, né? Aquele dinheiro para viver o meu propósito. E aí a vida seguiu. E até certo ponto da minha vida, onde eu só cuidava ali da minha família, são muito importantes, eu costumo dizer que todos esses títulos aí eu faço nas horas vagas, mas o que eu sou mesmo, minha essência é cuidar da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Esse é o maior propósito da minha vida, mas em determinado momento eu me senti que eu estava cuidando muito do outro, mas não cuidando de mim. Entendi. Que isso é uma dificuldade que temos, que nós, principalmente da área da saúde, que a gente cuida muito do outro e esquece da gente. Certo. Esquece da saúde, esquece daquilo que a gente gosta, esquece das nossas amizades. E eu, como muitas outras mulheres, né? Que talvez, se você está me ouvindo, pode ser que você esteja nessa situação também hoje. Eu falei, gente, eu cuido de todo mundo e eu perdi o gosto da vida? Como assim, né? Sim. E aí foi onde eu decidi que eu precisava me entender, né? Parar toda aquela rotina doida que eu vivia e olhar para o meu interior. E aí foi onde eu parei tudo, né? Pedi a conta de uma grande empresa, da editora Abril, e aí a minha paixão pela escrita e pelo livro, e voltei para a cidade de Marília. Naquele momento eu já estava vivendo em outro estado e resolvi parar. E aí foi um choque, porque eu falei, meu Deus, E quem agora? sou eu, né? Você trabalhou na Editora Abril quanto tempo? Eu trabalhei 8 anos na Editora Abril. E o que você fazia Eu lá? fazia parte de colocar e retirar revistas do varejo. Entendi. Então, todos os supermercados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, porque eu fui morar lá, sonhando os sonhos do meu marido, que estava à frente de uma indústria de refrigerante nos 2 estados. Então, nós moramos em Sinop, Cuiabá, Campo Grande. Fizemos ponte nesses 10 anos nessas 3 cidades. E aí, em Campo Grande, eu conheci um distribuidor que atuava no ramo de revistas e jornais e livros da Editora Abril, era representante nos 2 estados, e aí eu fui contratada para ser gerente de logística dos supermercados. E revista é que nem alface. Sabe aquelas revistas que tem 1 semana de validade? Sim. TV novela, não tinha? Sim, né? sim. Opa! E aí ela tem tempo para entrar no mercado e ela tem tempo para a gente retirá-la do mercado. Entendi. E precisa ser tudo muito ágil, né? Então, é Sim. logística pura. E aí, eu trabalhando com aquilo, eu vi aqueles livros, aquelas coisas, e eu me apaixonei pela escrita. Porque a gente tinha acesso a tudo isso, né? E foi ali... E eu fazia os eventos também dos escritores que iam para Campo Grande. Então, aquele tempo, a revista Playboy era muito forte. Então, e aquelas mulheres que estavam na Playboy, a gente fazia toda a parte de autógrafo, de eventos. E eu via aquelas mulheres e aqueles escritores, e para mim isso era um sonho, né? Entendi. Nunca quis sair da Playboy, porque eu nunca tive corpo para isso. Mas o cachê era bom. Uma vez eu escutei a Débora Seco, ela, com o cachê dela, ela comprou, acho que 4 casas, ou foi 5 casas. E eu conheci todas essas mulheres, né? A gente tinha acesso ali a elas, porque elas faziam eventos nos estados, e eu estava em Campo Grande, que era e Cuiabá, eram grandes estados, né? E aí,
nesse grande estado, não, grandes cidades, né? Sim. De capital de estado. E aí, nesse momento, eu vi os escritores que sentavam e davam autógrafo, e eu ficava ali organizando, e eu tinha um sonho de ser escritora. Então, essa foi a minha jornada, né? E foi onde eu abri mão disso tudo e voltei para a cidade de Marília e falei, bom, agora eu preciso entender quem eu quero ser. Entendi. Se eu quero ser dona de casa, se eu quero... O que eu vou fazer da minha vida? Porque eu costumo dizer também, Cris, que não importa quem a gente foi e muito menos quem a gente é, mas quem a gente quer ser. E sempre é tempo da gente se tornar quem a gente quer ser. Exatamente. Porque por muitas vezes a gente é o que o outro quer que a gente seja, principalmente no relacionamento, no nosso ambiente de trabalho, no nosso meio cultural. Sim. E chega uma hora que nós precisamos nos posicionar, entender quem a gente foi, né, no nosso passado, e o passado só serve para consulta daquilo que a gente não deve fazer, não é? E aí entender quem eu estou sendo agora, o que eu quero mudar nisso. Então, eu sempre falo, não importa quem você foi, nem quem você é, mas quem você quer se tornar. E não tem idade para isso. Sempre é tempo para recomeçar. Olha que lição, gente. Né? Isso é uma lição de vida. E naquele momento eu estava com esse propósito assim, em mente. E aí eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer com tudo isso? E meu marido falou, vai estudar. E ele que fez minha inscrição no vestibular, me levou lá na porta, falou, entra e arrasa. Então, esse apoio também, né, da pessoa que está com você é fundamental. Porque muitas vezes a gente pergunta pro outro, e agora? E aí já vem com aquela monte de coisa, mas também você, não sei o quê, né? Não, vai, começa de novo, vai estudar, né? Faz um vestibular, escolhe uma faculdade, faz um curso. E ele foi muito sábio nesse momento. E aí eu comecei, nunca mais parei de estudar. E eu falei, gente, não quero ser pedagoga. Eu não quero. Eu engravidei com 18 anos, tive 3 filhos. Falei, não quero cuidar de criança, né? Eu admiro muito quem faz esse trabalho, mas vi ali no meu estágio que não era aquilo que eu queria. Aí pensei em alfabetização de adultos, né? Mas até você conseguir chegar na alfabetização de adulto no estado de São Paulo, é muito difícil, né? E aí, continuei na minha busca por estudo, foi onde eu conheci a psicanálise, e a psicanálise me transformou, me ajudou a entender de onde eu vim, esse meu passado, a minha educação, os meus traumas, né, as minhas neuroses. Entendi. E aí eu comecei a atuar, né, de uma forma muito tímida, porque eu comecei a estudar muito e eu me escondi atrás desses estudos porque eu tinha medo. Eu tinha medo de atender pessoas, né? Eu tinha medo de conversar, eu não tinha essa facilidade de fala. E aí a minha psicóloga falou assim, Rô, você tá pronta. Eu queria começar outra faculdade. Ela falou, Rô, você tá pronta, né? Você tá se escondendo do quê? Do que você tá com medo? E as pessoas já me viam como uma grande mulher, uma história bonita, né? Mas eu não me via, porque a autoestima é isso, né? Eu falo que a autoestima é como você se sente. Isso tá muito atrelado também com a sua educação, com a sua criação, né? E eu não me sentia empoderada, eu não me sentia bem para atender as pessoas, eu não me sentia pronta. O mundo podia ver que eu estava pronta, mas se eu não me ver, se eu não me sentisse, se eu não entendesse, né, nunca estaria. E aí eu me escondi atrás daquilo que eu não sinto, da autoimagem, aquilo que eu não transpareço, né, com a autoconfiança que eu não confio, e aí era cheio de nãos, porque eu estava com medo. E quando aquela psicóloga me disse, Rô, você está com medo, tá tudo bem você ter medo, vamos entender o que é o medo, né? E aí ela falou, faz o seguinte, procura um trabalho voluntário para você, né? E aí eu procurei a doutora Adriana Tognoli, e eu falei, Dri, não falei Dri porque eu não tinha essa intimidade com ela. Eu falei, doutora. Ela é um amor. A Adriana Tognoli é um amor. E é o seguinte, eu quero estar aqui. Ela estava à frente de um projeto aqui na cidade de Marília, que é o Centro de Referência das Mulheres que Sofrem Violência. Eu falei, eu quero estar aqui com você, com essas mulheres, né?
vou dedicar um dia da minha semana para estar aqui. Vou chegar aqui cedo e vou ficar aqui para conhecer o trabalho de vocês. Você me permite? Me permitiu. E era muita mulher. Vocês não têm noção de quantas mulheres na nossa cidade de Marília que sofrem violência. Violência doméstica, violência no trabalho, violência sexual, violência psicológica. E a Adriana conduzia esse centro muito bem. E a gente começou a fazer um trabalho e essas mulheres começaram a ficar empoderadas e sair daquela situação, e elas falavam que aquilo que, não só eu, mas que a equipe, né, eu estava mais próximas a ela, então a gente acabava criando um vínculo ali de amor. E aí elas começaram a me indicar pessoas, né? E as pessoas começaram a ter acesso, a gente tinha grupos, então tinha acesso ao meu WhatsApp, e falava, quanto que é a sua consulta? Eu quero me consultar com você. E aí eu tinha o quê? Medo. Aí eu falei pro meu marido assim, ó, eu vou criar uma metodologia para que a gente possa atender casal em casal. Porque o que acontece? Todo mundo atende casal, o profissional e o casal. E aí eu falei, bom, se eu criar uma metodologia para atender casal em casal, você atende comigo? Porque eu queria me esconder. Queria né? um apoio. Eu queria um apoio. Uma né? segurança. Mas e aí, né, na minha terapia, estava bem certo que esse apoio que eu estava precisando naquele momento é porque eu tinha que trabalhar os meus medos, né? A minha insegurança. E aí eu comecei a atender casal. E veio a pandemia, isso a gente começou a atuar, né? Eu tenho um Instagram, hoje eu não movimento mais ele, por falta de tempo, mas chama Decididos para Sempre, tem 18 mil seguidores lá e ele está paradinho, é um filhinho nosso que está ali, né? Eu quero guardar de recordação, talvez um dia a gente volte. E aí a gente ficou muito conhecido nas redes sociais como Casal Bellini. E a gente atendia casal em casal. E aí nós começamos a ensinar terapeutas de casais a atenderem em casal também. E tem muitos que a gente fez esse caminho e foi muito legal. E aí as mulheres começaram a me procurar. Então eu falei, então eu vou atender mulher, né? Só relacionamento. Porque aí tá fácil, né? Vou falar do que eu sei e tal. E aí começou a aparecer homem com problema de autoestima, com problema de autoimagem. Isso. E aí eu fui crescendo, né? Aí fui fluindo as coisas, aí eu aluguei um espaço, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Só que o que mais aconteceu foi que eu comecei a me entender. Eu também cresci ouvindo as pessoas, levando uma palavra amiga, levando um treinamento, levando uma ferramenta. Foi uma troca. Que coisa boa, né? E que bom que você se encontrou, né? E que você pôde não resgatar, mas construir a sua autoestima. Sim. Porque tem gente que diz, eu vou resgatar a sua autoestima. Não, você não resgata. A pessoa vai construindo. Sim. Como você mesmo falou. O mundo inteiro pode dizer que você é boa. Se você não acreditar, né? Você tem que fazer esse percurso aí de autoconhecimento. E olha que lição aí. Rô, a neuropsicologia, você veio com a psicanálise, a neuropsicologia, essa ciência transformadora humana. Você, como é que as duas se complementam? A neuropsicologia com a psicanálise? Nós precisamos entender, né? A psicanálise, ela fala muito do interior para o exterior. Então, entender o nosso nascimento, entender de onde a gente veio, entender as nossas queixas, as nossas neuroses, os nossos traumas, os nossos conflitos. E a neurociência, ela vem com a parte fisiológica. Como que o cérebro funciona? Né? Como que é cada ponto do nosso cérebro? O que faz o frontal? O que é a parte cognitiva com a parte executiva? Por que eu penso, mas eu não consigo executar? Por que eu sou desorganizada? Por que eu sou muito ansiosa? Por que os meus temporais, que está muito ali perto do hipocampo, eles sempre estão ativos e eu não consigo dormir? Entendeu? Por que entra informação, mas eu entendo errado
eu não consigo falar de uma maneira certa. E aí é onde entra a neurociência. Quando as duas se encontram e se juntam, aí você começa a entender o comportamento humano de uma forma mais assertiva, que não é só sobre o que aconteceu com você. Porque se fosse isso, quantas pessoas que a gente vê que passou por situações tanto de pobreza, como de traumas, como de abuso, e se transformaram em grandes pessoas. E outras pessoas passaram... Exemplo, a Oprah, né? Sim, Nossa, Oprah, né? E outras passaram por isso e estão no vício e se mataram, né? E aí a gente precisa entender a neurociência, que é a fisiologia desse cérebro, desse comportamento. É aí que elas se juntam. Maravilha. Então, peraí. Olha lá. Psicanálise, neuropsicologia... Mas eu e o povo de casa, e todo mundo que está aqui nos assistindo, quer entender o que é neuromodulação e neurofeedback. Como que gerou essa mudança significativa? Como que é? Você tem algum case que você falou assim, Cris, foi esse case que fez eu transitar? Porque a psicanálise já é muito comum. É algo assim, já vem do pai de Freud e tal, já vem. A neuropsicologia também é neurociência. Mas como que entrou a neuromodulação, né? E é o neurofeedback, porque são coisas que parecem ser semelhantes, mas é um assunto que se fale em rodada de conversa, né? Principalmente quando você senta para falar com um terapeuta, eu, pelo menos, até eu não te conhecer, eu não sabia o que era isso. Sim. Como que veio isso aí e como que porque quando você fala isso, você se apaixonou por isso. O que fez você partir para isso, né? E se nessa trajetória aí, desde que você decidiu atuar com isso, já teve casos ou cases que impactaram? Sim. Primeiro, como que surgiu isso na minha vida, né? Em determinado momento da minha história, eu já estava atuando, já estava atendendo pessoas, já tinha perdido o medo, tudo. Eu tenho 3 filhos, uma já estava casada, com 2 netas, um já estava morando em Campinas, né? Também com hoje a esposa, mas naquela época era namorada. E eu tinha um filho. Na época, tenho esse filho ainda, mas na época ele tinha 17 anos de idade. E ele disse, mãe, quero ser padre, quero ir para o seminário. E aquilo foi um choque para mim. Mas eu aceitei isso, né? E ele foi para o seminário, passou 8 meses no seminário em Curitiba. Quando um belo dia recebo uma ligação do reitor do seminário, falou, olha, seu filho está indo embora. Quando meu filho chega aqui, né, depois de 8 meses que ele estava em Curitiba, e aparentemente nunca, nem gripe o Hugo teve, né? Ele chegou, eu peguei ele em Assis, porque foi no susto que ele quis ir embora, e ele começou a falar umas coisas muito estranhas nessa viagem de volta, que ele veio de ônibus de Curitiba até aqui. A hora que eu olhei para o meu filho, eu vi que tinha algo acontecendo com ele. Ele não estava normal. E aquilo ficou muito confuso, liguei para a psicóloga, falei, olha, aconteceu isso. Ela falou, Rô, ele pode estar tendo um surto psicótico. Meu filho, isso? Por quê? Da onde veio isso? O que aconteceu? A gente sempre pensa nesse momento em botar a culpa no outro, né? Seminário, o que aconteceu com esse menino lá? Foi abusado? A gente já pensa em coisa assim, né? Porque nós temos essa mania de culpar o outro quando a bomba cai na nossa mão. Exatamente. E aí, eu recebi ele às 7 da manhã. Às 8 da noite eu estava internando meu filho no hospital com surto psicótico, transtornado, muito nervoso, sentia muito medo e foi muito preconceito, porque eu cheguei no hospital, eles falavam o que ele usou, qual foi a droga que ele usou. Plantonistas estudam sobre surto psicótico, porque nem sempre vocês estão preparados. Não podemos generalizar, mas naquele dia, naquele momento, as pessoas que estavam ali não estavam preparados para receber um caso desse. Aplicaram uma injeção no meu filho de Aldol e ele teve um efeito muito ao contrário. E aí ele perdeu os movimentos, perdeu os sentidos e a gente teve que interná-lo, né, num hospital e no hospital como fala? Do HC, na ala psiquiatra, hospital psiquiatra. E foi muito difícil tirar ele daquela situação.
E quando saiu o diagnóstico, ele foi diagnosticado com transtorno de bipolaridade, com muita medicação, e o médico disse assim para mim, isso não tem cura, porque transtornos mentais não tem cura, tem controle, né? E eu falei, não pode ser, né? E eu fui pesquisar tudo sobre isso, da onde vinha, o que poderia ser, e aí eu encontrei, numa das minhas pesquisas, na PubMed, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, sobre neuromodulação, terapia com neurofeedback. E eu falei, o que é isso? E aí eu fui pesquisar, né? Isso já é desde os tempos lá da Grécia, dos tempos antigos, onde eles, na época que não tinha remédio, que não tinha nada, eles pegavam peixe elétrico, quando as pessoas tinham enxaqueca, e colocavam na cabeça das pessoas, e aquele estímulo de choque melhorava a dor. Entendi. E aí depois passou no quê? Passou pros manicômios, né? Que foi um horror, que tacava lá o choque na cabeça da pessoa, mas tem fundamento aquilo. Sim. Só não tava... Eles não praticavam da forma correta. Não praticavam da forma correta. E aí os estudos continuaram, né? Isso é muito comum fora do Brasil. As pessoas se neuromodulam em casa. Então, neuromodulação é uma técnica de estímulos, não é de vários equipamentos, onde a gente muda um comportamento, porque o nosso cérebro ele é treinado. Nós temos grupos de neurônios, onde se a gente colocar um estímulo lá, a gente consegue, através das ondas cerebrais, reduzir ou realçar essas ondas cerebrais, que aí os neurônios vai se movimentar ou vai se acalmar, e isso resulta na sinapse que muda um comportamento humano. E aí eu fui para Curitiba fazer esse curso, né? Enquanto isso, seu filho estava em tratamento? Tava tomando remédio, porque não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, faz terapia, toma remédio. É isso, né? Saúde mental, infelizmente, é só isso, né? Infelizmente. E aí eu fui ver que não era só isso, né? Você, na verdade, não aceitou essa situação. Não aceitei e fui procurar saber. E aí eu descobri que não era só isso. E a neuromodulação, então, são técnicas de vários equipamentos que são neuromodulatórios. Neuro, porque é cabeça, mas vem do biofeedback. O que é o bio? O corpo todo. Feedback, porque você recebe um feedback em tempo real daquilo que está acontecendo com você. Entendi. E aí eu peguei a parte do neurofeedback, porque eu queria cuidar do meu filho. Entendi. Né? E aí eu descobri que eu podia aplicar isso com a minha graduação. E aí eu fui para Curitiba fazer o curso, trouxe os equipamentos, eu vim com 2 equipamentos, que é o neurofeedback, onde a gente consegue enxergar em tempo real, através de um mapeamento de EEG, como que estão as suas ondas cerebral em determinados pontos do cérebro, que chama-se Sistema 1020, é uma maneira internacional de você cuidar e olhar para esse cérebro, né? Então, em todo lugar do mundo, a gente tem um mapa do nosso cérebro e que ele resulta no nosso comportamento. E esse equipamento que eu tenho, nós conseguimos ler, né? E eu trouxe por conta dele. Entendi. E aí eu comecei a aplicar, né? Primeiro no marido. Porque eu falei, você vai ser minha cobaia. Eu levei ele pro curso. Ele foi a minha cabeça lá do curso. A minha e das outras pessoas que estavam fazendo o curso, né? E aí eu trouxe, né? E comecei a aplicar, comecei a estudar. Junto eu trouxe um outro equipamento que chama estimulação transcraniana de corrente contínua, que é o famoso, que não é choque, que é estímulo, que vai até 2 mA, então você sente uma cosquinha onde você estimula os seus neurônios. Entendi. Então, se você precisa relaxar, a gente coloca atrás, nos occipitais. Se você precisa ativar, a gente coloca no frontal, né? Entendi. São 2 eletrodos, onde você vai sentir apenas
um estímulo, né, de uma sensação ali de formigamento, e aí a gente trabalha, que eu tenho lá no INSE também, que é um equipamento chamado sensorial, com mais de 60 jogos feito por neurocientistas, onde a gente trabalha a cognição do cérebro. Então, eu comecei a treinar meu filho. Entendi. Hoje, meu filho com 23 anos, não toma medicação nenhuma, né? Essa redução de medicação foi através de médicos e ele tem total controle, é o cara mais controlado que eu conheço nessa face da Terra. Que bacana. Ele tem um autocontrole, ele é o conselheiro de casa e aí eu falei, poxa, eu quero levar isso para as pessoas. Que bacana. E aí a gente descobriu a fotobiomodulação, que são luz de LED, que a gente pode oxigenar o nosso cérebro, trazer energia para as nossas células. Que bacana. E aí eu tenho o estimulador do nervo vago, que é um nervo que sai aqui do sistema nervoso, ele passa na superfície aqui da auricular, cervical, e ele vaga até as nossas vísceras e intestino. Então, quando a gente estimula na potência certa e na frequência certa, a gente muda também todo um sintoma e um comportamento. Que legal. E eu entrei nesse mundo de cabeça maluco. mesmo agora, né? É. Porque você tinha ido pela dor. Fui pela dor. Mas agora você tá indo pelo amor também, Agora, né? Você se apaixonou. Me apaixonei. E aí, junto, eu tive a oportunidade de ser convidada, né, pela Neurowork para escrever o capítulo de um livro. E eu já era escritora de livros, né? E aí, eu escrevi um capítulo do livro chamado Neuromodulação, Ferramenta para a Felicidade. Nesse capítulo eu falo como a neuromodulação pode melhorar uma depressão, uma insônia e uma ansiedade, né? E lá, esse livro é um livro técnico para quem quer trabalhar com neuromodulação. E aí, ali, eu fui crescendo nesse mundo, estudando e descobrindo, tem muita coisa. E aí, isso virou, assim, o meu tudo, né? Hoje, quando eu montei o Instituto do Cérebro, foi para desmistificar o consultório, né? E não veio para substituir a terapia convencional, não, porque a fala, ela é também curativa, ela é curadora, mas ela veio para potencializar, porque quando a gente escuta o paciente neuromodulando o cérebro dele com uma fotobiomodulação, onde a gente vai oxigenar as células e os neurônios, o poder curativo, ele fica o dobro. Entendi. Porque nós estamos usando duas metodologias. E mais rápido também. E mais rápido. E aí eu entendi com a neuromodulação que o cérebro ele é treinável. Assim como a gente vai para academia treinar músculo. Sim. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente fica boa naquilo. Exato. Quanto mais a gente estimula esse cérebro, mais focado a gente fica. Nós, na clínica, temos redução de medicação. Não é só para a área da psicologia, é para a área da fisioterapia, reabilitação cognitiva, Alzheimer, Parkinson. Entendi. Então, é tudo comprovado cientificamente. E assim, eu fui crescendo nessa área também de ajudar pessoas. Que coisa boa. E isso, pelo jeito, né, de tudo que você vem falando, isso na sua vida virou missão. Missão. E nessa missão, o que significa para você, dentro dessa missão, autenticidade e propósito? Autenticidade é você ser quem você é, de verdade, né? A gente até falava aqui no começo que se você precisar se apertar para caber, é melhor que você saia, né? Exatamente. Então, a autenticidade é você ser quem você é. E procurar se desenvolver sempre, porque também não é ser quem você é, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. É você ser quem você é, mas procurando o autodesenvolvimento, né? Então, isso é ser autêntico para mim. E o propósito, para mim, no meu propósito, é ajudar pessoas. Mas cada um tem o seu propósito. Pode ser que a mulher que está lá em casa, cuidando do filho, lavando a louça, é o propósito dela naquele momento, porque propósito pode mudar.
Sim. Propósito pode mudar. Eu vivi por muito tempo outros propósitos na minha vida. Então, quando você encontra o seu propósito, isso vai te impulsionar. É aquela coisa que você não vê a hora passar. Mas tem um detalhe na palavra propósito. E é esse detalhe que eu quero... Eu já senti que você ia falar dele. Porque propósito é uma coisa que todo mundo está procurando. Exatamente. E existe um desespero. Meu Deus, qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Eu sei que você vai falar disso, então eu gostaria que você falasse para a pessoa, porque às vezes ela procura... Fica se perguntando, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? E aí se perde. Ai, não tem um propósito. Fala para essa pessoa como que é esse propósito. Primeiro que propósito a gente se encontra vivendo e não sobrevivendo, né? É o primeiro passo para você encontrar o seu propósito. Segundo passo para o propósito é você servir. Se você está procurando um propósito que você quer ser servida, esse já não é seu propósito. E propósito, o terceiro passo dele é aquilo que você faz... que você não vê o tempo passar. É aquilo que você faz sem esperar receber. O propósito, primeiro você depois você faz e depois você tem. É apenas o benefício. Entendi. Não é? O benefício do propósito é o que a gente tem. Exatamente. Você pegou aí? Porque às vezes tem pessoas que ficam em busca desse propósito e ficam agarrado nele. Sim. Eu não sei qual que é o meu propósito, não vou fazer nada, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa palavra propósito, não é isso? Sim. Rosângela, porque todo mundo se agarra a isso. E fica esperando, né? Ele como muleta, né? Ai, não chegou meu propósito. Né? Vai viver. Vai viver. Né? Exatamente isso. E como que é hoje? Porque você vem... De início, você tinha um CLT, né? Você e seu marido, né? Ele como provedor, né? Hoje você tá em outro nível. Ele continua sendo provedor. Não, mas sim, ele continua provedor porque você se posiciona como a esposa. Não, vocês têm uma vibe bem diferente. Mas a pergunta é, como que hoje você, tendo todas essas personas dentro de você? Porque antes você era a esposa e atuava e cuidava da casa, tinha os filhos e tal. Mas hoje você já pegou, você hoje tem um brand e tem um posicionamento na sociedade aqui de Marília e região. Como que é para você atuar? Esposa, a mãe, a avó. Como você está conseguindo equilibrar, né, todas essas personas e a profissional? Como você está conseguindo fazer, Rosângela? Primeiro eu coloco prioridade, né? O que é a minha prioridade hoje? Então eu sempre penso... a minha prioridade, o que é? Né? Hoje a minha prioridade é isso. Mas a prioridade pode mudar no meio do dia, Sim. né? Então, eu equilibro de um jeito muito doido, mas fazendo o que eu posso, aprendendo a dizer não, né, para as coisas, aprendendo a ser presente também e colocando prioridade, né? Hoje a minha prioridade maior é o Instituto do Cérebro. Então lá eu tenho uma agenda, mas eu já estou treinando pessoas, lá nós já dividimos, né? Então eu tenho uma equipe que crianças... a psicopedagoga, a Dani, onde ela cuida dessas emoções dessas crianças e o nosso diferencial é cuidar das crianças que não têm problemas, né? Maravilha. Toda criança tem, todos nós temos algo para ser cuidado. Então, a gente quer trazer, trabalhando as emoções dessas crianças que não são crianças, né, atípicas, assim. E aí eu tenho também a Trilha da Longevidade, que é a Esther, a nossa fisioterapeuta, que ela atua com os idosos nesse envelhecimento saudável, né? Você viver uma longevidade, mas viver uma vida saudável, né? Então a gente faz o quê? Estimula o cérebro desses pacientes mais idosos para que eles consigam ter uma vida digna. E eu ainda fico ali nos atendimentos e na gestão dessa clínica e
tenho parceiras que são elas, que eu estou ensinando. Falei para Cris, né, Cris, que eu quero trazer pessoas para essa área da neuromodulação, que tem espaço para ela não só na cidade de Marília, porque a neuromodulação ela é multidisciplinar. Sim. Então, muitas vezes eu recebo um paciente lá, mas eu não tenho a expertise daquilo que ela precisa ser cuidada. Então, eu preciso de um outro profissional para avaliar, por exemplo, na área da habilitação, da reabilitação, e na área da fisioterapia tem a reabilitação de ossos, de zumbido, de vertigem, né? São várias vertentes que eu não conheço, né? E aí, quando a gente tem um profissional que sabe sobre neuromodulação, a gente vai saber atuar com o paciente da maneira que ele merece. Então, hoje, eu tenho lá e quero crescer ainda mais com profissionais capacitados para que a gente possa levar para esse ambiente também, não só as pessoas que precisam disso, porque já tem um transtorno ou uma doença, já é acometido por uma doença, mas também aqueles que querem prevenir, aqueles que precisam passar num concurso, em vez de tomar um Venvance, porque também, Cris, eu encontro muitas pessoas tomando Venvance apenas para passar numa prova, mas existe meios, né, com tecnologias que a gente consegue potencializar esse cognitivo da pessoa sem uma medicação. E é importante a gente dizer que a neuromodulação, ela não tem um efeito colateral, né? E é muito limitado quem não pode usar, né? É claro, eu não posso colocar, por exemplo, uma faixa de fotobiomodulação, que eu disse aqui, que estimula, que dá energia, uma pessoa que tem um tumor no cérebro. Entendi. Porque eu também vou estimular esse tumor a crescer. Exatamente. Né? Então, eu não posso colocar um estimulador do nervo vago numa pessoa que tem um marca-passo, porque eu posso desregular esse marca-passo. Então, a gente tem que ter... Tem as regras. As regras, mas não tem um efeito colateral. Entendi. Né? Então, assim, o que você que nota assim, na tua fala é uma ética profissional muito presente aí na sua atuação, né? Isso é muito bom. Eu sempre recebo as pessoas lá para uma avaliação. Essa avaliação não tem custo, porque eu preciso entender o que ela tem e o que ela quer para saber se eu posso ajudá-la. Então, os protocolos são personalizados e individualizados para cada paciente. Então, lá no Instituto do Cérebro, essa avaliação ela é gratuita, né? Onde eu e minha equipe fazemos essa avaliação para que a gente possa entender o nosso paciente e dar aquilo que ele precisa. Hoje mesmo, recebi uma mulher lá, ela tinha acabado de chegar de outro país com um caso de uma doença degenerativa, e eu disse assim para ela, eu falei assim, eu preciso dos seus exames para que eu possa olhar esse exame, buscar na literatura, né, os aparatos aí científicos daquilo que eu posso fazer com você. E aí marquei para ela ir outro dia, depois que eu estudar sobre o caso dela, para saber se eu vou poder atender ela. Então, é uma ética, né, que eu preciso ter. Porque senão, em vez de você ajudar, você vai trazer malefício. Rô, se você pudesse resumir em uma frase o poder de cuidar da mente para transformar a vida, qual seria essa frase? Talvez nem é uma frase, mas é uma palavra, né? Que é a força de vontade. Cris, nós seres humanos temos uma capacidade tremenda de nos adaptar. E nós temos um sistema, que é o nosso cérebro, que comanda tudo. Sim. E quando a gente coloca esse cérebro para treinar e para pensar, né, nós podemos o que a gente quiser. Então, só depende da nossa força de vontade, só depende do nosso sim. Isso é algo muito individual. Entendi. E vamos lá para uma perguntinha que eu gosto de fazer, que a gente está entrando aqui nos encerramentos. Rô, dentro de tudo que você vivenciando, de tudo que você viveu e que você tem projetos, tem coisas que você está fazendo, e você tem essa missão, esse propósito, que é ajudar pessoas, né? Transformar vidas. Se Deus chegasse assim, Rosângela, minha filha, eu vou te dar o poder, já que você gosta de ajudar a pessoa, transformar a vida, né? Eu vou te dar o poder de você ajudar 8 bilhões de pessoas. Se Deus te desse esse poder em 30 segundos, para você não vai ajudar uma nem duas. Tá. É 8 bilhões de pessoas. Então, você imagina que você vai tratar
bipolaridade, insanidade mental, transtorno, É abuso. eu que ia tratar, não é? Não, Tipo assim, Senhor, não. dá isso pra Não. elas. É você ter o poder. Tá, Deus vai te dar esse poder de você curar, tá, tá? E como vai chegar isso para as pessoas? Uhum. Não se preocupe que vai chegar. tá. Então você vai ter o poder, mas ele vai te dar só 30 segundos. Uhum, De você poder curar essas pessoas como um todo, uhum, tá? Ninguém ia ficar fora disso. tá. Todo mundo. Uhum. Gostaria que você falasse com essas 8 bilhões de pessoas em 30 segundos. Para que eu pudesse curar esses 8 bilhões de pessoas, um olhar e um sorriso. Porque eu acredito que com o olhar, com o sorriso e com a atenção, tem sim o poder de cura. Caraca! E aí, ó, você viu aí, produção? Um Eu ia olhar, uma cura e um sorriso. Eu ia falar que eu ia dar dificuldade, porque a dificuldade também tem o poder de curar. Mas eu acho que o sorriso, a atenção, cura mais. Eu também. Né? Mas eu fui Nossa. pega de surpresa nisso, né? Ela não me Ai, deu antes. Mas isso que é não. bom, né? Mas eu pensei em falar, eu falei, eu ia dar dificuldade, porque as pessoas são meio bravas, sabe? Dá dificuldade pra ela que, ou ela, a hora que desculpa eu falar desse jeito, mas a hora que a água bate na bunda, a gente, né, se vira Mas no a gente 30. tá mais acostumado com as pancadas. Quando vem uma gentileza, a gente espera. Mas muitas vezes o que a gente precisa é de um abraço e de um sorriso, né? Porque quando você quer desmontar uma pessoa, quando ela vem pra cima de você com uma comunicação não violenta, sorria e abrace. Exatamente. Não é? Fala Se assim, quebra não, no meio. eu te entendo, você tá certa, né? E me perdoe e me dá um abraço. Pronto. Acabou, ela desmonta todinha. Desmonta. Pegou essa não é? lição aí? Que maravilha. Que podcast surreal. Sim. Surreal. Você quer deixar... Como é que as pessoas encontram a Rosângela? Você quer deixar um recado pro pessoal de casa? Sim, eu quero deixar um recado e eu quero dizer que eu estou aberta, né? Então, você que quer se conectar comigo através do Instagram do INSCE, INSCE, Instituto do Cérebro. Então, é INSCE, @INSCE, você já vai achar ali o Instagram do INSCE e o meu Instagram pessoal, Rosângela Bellini. Você vai poder se conectar comigo e venha fazer uma visita pra gente lá no Instituto do Cérebro. Quero falar também do livro, né? Então, eu com a parceira, que é parceira aqui também do podcast da Cris, a Ana Thanos, com o portal Mães e Filhos. A gente também escreve livros, né? Então, a gente é coordenadora de coletânea. Esse livro, A Busca de Toda Mulher, uma jornada de transformação. É um livro que já é best-seller, já tem mais de 1.000 cópias vendidas, com 17 mulheres. Estamos no segundo, A Busca de Toda Mulher, Dores que Transformam. Por isso que eu falei da dor. Porque eu tô lendo a história dessas mulheres, Cris, e elas passaram por dores, e essas dores deixaram elas numa potência. Sim. E aí, por isso que eu fiquei com isso. Eu acho que dor transforma, mas não é legal, né, sentir dor. Não. Então, quero convidar vocês para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, né? Conhecer um pouquinho mais do nosso livro. E quero convidar você, Cris, porque dia 11, isso é inédito, tá? Primeira pessoa que eu estou falando, que estou convidando. Porque isso saiu hoje, lá da nossa secretária da Cultura, Thaís. E nós vamos ter um evento dia 11 e dia 12 de outubro no Teatro Municipal, onde nós vamos, a ideia é arrecadar brinquedos para as crianças da nossa cidade. Então, em parceria com a cultura, nós vamos levar escritoras, podcasts, profissionais, como você, lá nesse dia. Eu quero a sua parceria junto com a gente lá, o seu podcast, você lá, e ajudar a gente a fazer um movimento nessa cidade de Marília para arrecadar brinquedos, né? Qualquer valor, qualquer brinquedo, para que a gente consiga fazer algo de bom para a nossa cidade, né? E para essas crianças. Uau, pode contar comigo. Tamo junto. Eu gosto desses movimentos assim, gosto de fazer barulho. Adoro fazer barulho. Que coisa boa. Pode contar comigo, sim. Com certeza, eu conto com você. Muito obrigado. É assim, surreal estar com você. Você me ensinou muito hoje. Nós vamos conversar, porque eu quero entender mais desse neuromodulação. Eu fiz neuropsicologia.
Sou psicóloga clínica e a gente vai conversar. Aguarde. Vamos só, depois, de novo, organizar nossas agendas, viu? Sim. Esse episódio é um mergulho na importância de olhar para dentro, de cuidar da mente e despertar todo o seu, o meu, o nosso potencial. Se você acredita que transformar vidas começa pela mente, este episódio é exclusivamente para você. Então você pega, volta, assiste tudo novamente, anota tudo que a Rosângela falou, pega o contato dela, fala com ela, marca uma reunião, vem aqui e Marília, tá? Vem aqui, Marília, que com certeza ela vai encontrar uma agenda para você e ela vai te atender. Anota aí, hein? Vai lá e já anota. Agradeço aos nossos parceiros Unimar EAD, a do Cris Exclusive, o Boticário Marília, Simone Prim, Mirella Bronze, Pops Fantasy, a revista e portal Mães e Filhas, que torna esse projeto possível, torna surreal. E a você que vem nos acompanhando, que manda mensagem, que compartilha, que salva. A gente quer atingir muito mais pessoas, porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar pessoas com a minha comunicação, com os convidados que eu trago aqui, porque essa é a nossa missão, de ajudar pessoas, né? Para que a gente possa fazer com que você mude seu mindset. E olha só, eu fico olhando assim, para eu não me perder, viu? Porque eu me perco. E eu quero dar um presentinho pra você. Ó, obrigada. É uma canequinha igual a essa. Você vai tomar lá muito os obrigada. seus cafés, viu? Lindo. Mas não para por aí, você vai ganhar presente do Boticário. Olha, gente, que delícia, ó. Boticário. Eu tenho lá no meu consultório Não um lugar para. que eu guardo as xícaras. Guardo assim, põe lá pra usar, mas são várias. E essa aqui vai pra lá, vou te mandar uma foto. Tá. E ó, você vai ganhar Obrigada. presente da do Cris Amo. também. E Amo. também tem presente do Popas e Gente, Fantasy. que chique, mas é muito Pipoca. chique isso. E ainda tem mais presente, ó. Algodão doce. Ai, meu regime. Meu Deus do Seu céu. regime hoje Não, eu vou se comer, futricou, com porque, certeza. ó, esse algodão doce, a pipoca do Toshio, já, ele também fez parte Ele é um aqui. fofo, né? Não, Ele é maravilhoso. escritor também. Ele é escritor, É. participou do nosso podcast, é nosso apoiador, está aqui Sim. com a gente. E eu vou deixar esse livro Você aqui, vai deixar esse Cris, livro. pra você sortear. Vou Vou deixar em pensar suas como é que eu mãos. vou fazer, ó. Tem um livro aqui que nós vamos decidir juntos, tá? Isso. O que a gente vai fazer? Não sei, eu vou pensar, depois eu falo nas redes Fica sociais. à vontade, Tá? fica Ó, à tem um livro vontade. aqui pra vocês, nossos seguidores, ganhar esse livro aqui, ó. E eu vou pedir pra ela mandar autografar pra todo mundo, viu? Isso mesmo. Vou pensar isso aí, tá bom? E é uma honra ter vocês aqui nos acompanhando. Como eu já disse, nada se constrói sozinho, tem que ser todo mundo. É uma engrenagem, tá? Vamos brindar esse momento, Rô? Com certeza. A gente vai olhar pra cá e aí a gente tem um jargão. Quem ouve o podcast Empodera aí, Cris, é feliz. Uhul. Até o próximo episódio.